Ontem nós tivemos uma meditação lá em Hebreus, para variar, e hoje nós voltamos para Hebreus, só que naquela nossa sequência, capítulo 4. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo. Nós vamos concluir o capítulo 4. Restaram aqui alguns poucos versículos, versículo 14 em diante. Mas existe um motivo, porque aqui é uma divisão de capítulo, mas nós já tínhamos antecipado alguma coisa, porque a gente muda um pouquinho aqui o tema. O assunto ainda é Cristo, como vai ser ao longo de toda a carta, demonstrando a superioridade de Cristo em relação às demais coisas. Nós acabamos de ter uma comparação de Jesus com Moisés, e aqui ele entra num outro nível de comparação, porque ele passa a abordar o papel sacerdotal de Jesus. Moisés era o que mesmo? Ele era sacerdote? Não, né? Olha só, aí a gente já vê como, apesar de Moisés ter sido um grande servo de Deus, como ele já era limitado. Ele não foi o profeta, né? Moisés era um profeta. Foi dado como profeta para Israel e, assim, exerceu aquele papel de grande libertador. E ele mesmo não pôde concluir a libertação deles porque ele não fez o povo entrar na terra. Mas Jesus, sim, ele cumpre totalmente essas coisas. E aquilo que Moisés não pôde ser, Jesus é também. Porque se Moisés não podia ser profeta e sacerdote, Arão, o irmão, né, de Moisés, teve que ser colocado como sacerdote. Jesus é profeta e sacerdote. E o que mais que ele é mesmo? Profeta, sacerdote e rei. Isso. Mas vamos ver aqui a questão do sacerdócio de Cristo. Versículo 14, irmãos. Vamos fazer a leitura aqui. A princípio, nós vamos ler só esses versículos finais, mas o assunto vai se estender. Tá? Ele diz aqui, olha: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então, aqui encerra o capítulo 4, irmãos, falando do sacerdócio, mas nós vamos ver que o assunto se estende pelos capítulos 5 e 7 também. O capítulo 6, ele abre um pequeno parêntese aqui, tá bom? Mas vamos falar um pouquinho aqui sobre esses versículos hoje. Aí, se der tempo, a gente avança um pouco mais para o capítulo 5, tá bom? Então, ele faz lembrar aqui aos hebreus, vamos lembrar que ele está escrevendo para hebreus convertidos, hebreus crentes, feitos cristãos. Ele diz: nós temos um grande sumo sacerdote. Quem era o sumo sacerdote? Mais tarde ele vai explicar aqui, inclusive, o papel do sacerdote. Vai mencionar Arão e vai mencionar também um outro sacerdote, um outro tipo de sacerdote, Melquisedeque, que é bem interessante, né? É um dos pontos, assim, que despertam bastante interesse nessa carta. Mas
quando ele diz aqui, nós temos um grande sumo sacerdote, esse grande que quer dizer realmente grande, maior do que tudo que já houve, tá? Maior do que qualquer outro sacerdote que já existiu. O povo hebreu, eles tinham conhecimento da história, eles tinham conhecimento por tudo, apesar de todas as distorções, mas eles tinham conhecimento da lei e daquilo que foi colocado como tradição, a linhagem sacerdotal, né, que era seguida a rigor. E é interessante a gente pensar que ainda hoje, né, isso tem assim, algo de precioso para eles. Porque, veja bem, na época do exílio, lá na Babilônia, todos eles foram tirados de lá, de Israel, deixaram ali um povo no território do norte, mas totalmente desfigurado. O Nabucodonosor teve o cuidado de destruir tudo que havia ali na região de Judá. Jerusalém foi destruída. Eles foram levados de lá, mas quando eles retornaram, eles tiveram o cuidado de fazer a inscrição dos nomes por família, e eles checaram todos aqueles que eram da linhagem de Levi e da linhagem sacerdotal, porque isso era muito importante para eles. E ainda hoje, então, eles fazem isso entre os israelenses hoje, né? Eles tomam o cuidado de saber quem é da linhagem sacerdotal, porque eles vislumbram assim, uma futura retomada dos sacrifícios, do serviço sacerdotal, com a reconstrução do templo. Tem quem entenda que aquelas profecias que dão a entender que o templo vai ter sido reerguido nos tempos finais, que seja figurada. Eu não entendo dessa maneira. Eu acho que tem escritos suficientes, assim, suficientemente claros para identificar que vai haver, sim, uma reconstrução física, e é propósito de Israel hoje. Eles não têm um plano imediato, porque sabem que isso depende de uma grande armação política, mas eles têm essa intenção e eles se preparam para isso de todas as formas. Eles têm estrutura material, financeira para reconstruir, e assim que eles tiverem uma oportunidade, eles vão fazer isso rapidinho. E eles têm o pessoal já identificado como da linhagem sacerdotal, para que assim que seja reconstruído, que eles retomem o serviço sacerdotal, as ofertas, os sacrifícios no templo. Inclusive, treinamento é feito já. Eles estão treinados. Quer dizer, eles querem estar preparados para, assim que puder, voltar a fazer. Por que eu estou dizendo isso? Porque isso demonstra que essa questão do sacerdócio é de suma importância e era muito conhecida pelos hebreus. Assim como hoje, mais ainda talvez naquela época, porque havia pouco tempo que isso tinha sido tirado deles. Alguns entendem que a carta aos hebreus foi escrita um pouquinho depois do ano 70, então, onde já havia sido, o general Tito ali, romano, já havia também destruído Jerusalém novamente. Tá? Embora isso não seja certo, é uma teoria. Mas, de qualquer maneira, a questão dos sacrifícios ali no templo e a presença dos sacerdotes era uma coisa muito presente na vida deles, e muitos desses, para quem essa carta foi direcionada, eles mesmos muito provavelmente estiveram ali em Jerusalém
levando sacrifícios, vendo os sacerdotes fazerem os sacrifícios ainda no tempo de Jesus, né? E por mais alguns anos isso persistiu. Mas ele diz aqui, nós temos um grande sumo sacerdote. Ele passa a identificar que Jesus é maior do que aqueles sacerdotes, né? Mais uma vez, o autor da carta, ele faz comparações. Ele está dizendo aqui, nós não é um sacerdote qualquer. Para começo de conversa, ele identifica Jesus não só como um sacerdote, mas como o sumo sacerdote. O que quer dizer essa expressão, sumo? Superior. Hã? Superior, o maior, é o principal deles, tá? Então, o principal sacerdote era o sumo sacerdote. E ele identifica isso. Quem é esse sumo sacerdote que nós temos? Jesus, Filho de Deus. É interessante observar aqui quando ele identifica Jesus. Lembram que no começo do livro ele só se refere a ele como filho? Mais tarde ele menciona o nome. Aqui ele faz questão de deixar bem claro. Quem é esse sacerdote? É esse Jesus de quem nós falamos. E quem é esse Jesus? É aquele de quem desde o princípio da carta nós estamos falando. O Filho de Deus. Esse grande sacerdote, o que torna ele ímpar, totalmente diferenciado de todos os outros, ele penetrou nos céus. Existia um lugar, nós estudamos aqui sobre o tabernáculo há algum tempo, já há alguns anos atrás. Acho que uns 3 anos, mais ou menos isso. Vocês ainda lembram do tabernáculo? Como era? Tinha uma cerca em volta, né? Fechada, com cortinas, e tinha o pátio. Dentro desse pátio tinha o propriamente dito tabernáculo, que é uma tenda. E essa tenda era dividida em 2 partes. Quais eram essas 2 partes? Deixa eu ouvir. Eu sou surdo. Continuo surdo. E santo do santo. Bom, em coro, vai. Os 2 lugares eram, primeiro, o santo, né? O santo. E o outro, Santos dos Santos ou Santíssimo, tá? Tanto faz, é isso. Bom, os sacerdotes, em geral, eles tinham acesso à entrada do pátio, onde eles recebiam os sacrifícios que se traziam. Alguns sacerdotes eles se revezavam para manter o serviço ali no lugar santo. Então, existiam alguns sacerdotes que entravam ali. Mas tinha um lugar que só o sumo sacerdote entrava, que era o Santíssimo. O que tinha lá no lugar santíssimo, irmãos? A arca, e sobre a arca, a tampa dele, como chamava? O propiciatório. E ali se manifestava Deus. Então, quando o sumo sacerdote entrava lá, ele atravessava aquela cortina, aquele véu que separava o lugar santo do Santíssimo. Ele entrava lá representando o povo. Antes ele tinha que oferecer sacrifício, né? Ele tinha que ter se purificado, e aí ele entrava no lugar santíssimo. Mesmo assim, eles tinham certos cuidados, né?
ele tinha nas bordas, nas franjas das vestes dele, ele tinha um tipo de uma sineta, um sininho, né? Para que eles ouvissem lá de fora se ele estava se movimentando. E também ele entrava preparado para, se ele morresse lá, para ser arrastado por uma corda. Existia um certo receio, né, de que ele não suportasse estar na presença de Deus. Mas esses sacerdotes, eles, né, o sumo sacerdote que entrava lá, por sua vez, quando a gente diz esses sacerdotes, né, porque eles se sucediam, né? O primeiro foi Arão, mas da descendência dele sempre era eleito. Após a morte dele, era colocado um novo sumo sacerdote e assim por diante. A mesma coisa se repetiu depois no templo, né? Vamos lembrar que o tabernáculo era uma forma simplificada e que foi reproduzida depois na construção do templo, com mais luxo, porque era uma coisa definitiva, eles já não eram mais um povo peregrino. Mas esse sacerdote, ele era suscetível às aflições humanas, né? Tanto que eles tinham o receio de que talvez ele morresse lá dentro e ninguém poderia entrar lá no Santíssimo para tirar ele, porque ninguém poderia entrar no lugar santíssimo. Por quê? Porque o lugar santíssimo marcava ali a manifestação da presença de Deus. Deus se manifestava ali sobre o propiciatório. É por isso que é chamado de Santo dos Santos. É o lugar totalmente separado. O homem não deveria entrar ali e profanar aquele lugar. Mas o autor de Hebreus nos faz ver que o grande sumo sacerdote, ele penetrou no lugar santíssimo. Não naquela tenda, nem no templo. Por quê? Porque o tabernáculo, o templo, depois, eles eram só representação daquilo, né, de uma figura, era uma figura daquilo que é verdadeiro. Quando o sumo sacerdote entrava lá, ele entrava representando o povo. Mas simbolicamente ele estava representando quem? Jesus. Porque o verdadeiro sumo sacerdote, e é por isso que ele é o grande, porque ele é o verdadeiro sumo sacerdote é Jesus. Tá? Ele é o verdadeiro sumo sacerdote. E aquele lugar santíssimo ali dentro do templo, do tabernáculo, ele era a representação do lugar santíssimo, né, no céu. Entrar na presença de Deus. Jesus fez isso. Não sem antes, né, ele já tinha vindo, né, ele desceu, ele foi enviado, nasceu como homem, viveu como homem aqui, morreu como homem, ressuscitou como Deus, mas ele ressuscitou em carne e num corpo glorificado, já transformado por Deus, para estar na presença de Deus. E ele adentrou na presença de Deus para estar em nosso favor lá. Então, o autor aqui nos faz ver a grande obra desse grande sacerdote, Jesus. Uma vez que ele penetrou nos céus, então retenhamos firmemente a nossa confissão. Guardemos firmemente a nossa confissão. Que confissão é essa?
É a confissão que se requer de um cristão, uma confissão de fé. Sim, eu me reconheço um pecador perdido. Sim, eu reconheço que Jesus é o Filho de Deus, enviado ao mundo para salvar os pecadores, e ele é o grande sumo sacerdote, que ofereceu ele mesmo o sacrifício por nós. Eu creio nele. Essa é a nossa confissão. Amém, irmãos? Essa é a sua confissão? Você crê que Jesus é aquele que intercede por você? A palavra de Deus diz que ele está hoje onde? À destra do Pai, intercedendo por nós, cumprindo o seu papel sacerdotal. Ele continua sendo nosso legítimo e único representante. Então ele diz: guardemos firmemente a nossa confissão. Se nós cremos nisso, que Jesus é o Filho de Deus e que ele penetrou os céus, que ele está na presença do Pai hoje, intercedendo por nós, guardemos isso firmemente. Nós devemos nos apegar a essa verdade, a essa fé, a essa confiança que nós temos nele. A nossa confissão, ela tem que ser confirmada a cada dia. Não que a gente tem que ficar se convertendo todo dia, né? Mas a cada dia a gente tem que se alimentar dela, dessa confissão, e nos apegarmos a ela, e isso vai fazer diferença no nosso modo de viver. Esses dias a gente tem conversado com alguns irmãos. É gostoso, é um testemunho. Ontem eu estava conversando com o irmão Samuel lá em Betel. E perguntei do irmão Souza, né? Como é que ele está? Ele está internado. Ele está internado há alguns meses já, né? O irmão Daniel esteve visitando ele lá recentemente. Ele parece estar sempre na expectativa, assim, de ter alta. Mas o fato é que a memória dele, de muita coisa, já foi apagada. O irmão Samuel estava falando, olha, às vezes ele não tem noção de quanto tempo ele está lá. Isso é bom, porque ele não fica agoniado, né? E ele esquece que ele já está lá há meses. O problema que afetou a mente dele faz com que ele esqueça de muita coisa recente. Mas ele não esquece da palavra de Deus. E ele alimenta aquela esperança, aquela expectativa da glória de Deus. Sabe? É gostoso a gente ver isso numa pessoa. A mesma coisa, na semana passada, né, faleceu nossa irmã Edésia. E ela viveu aí 7 anos com um câncer. E, assim, o testemunho que ela deixou entre os familiares, entre os irmãos, sempre foi um testemunho, mesmo no meio da doença, né, fazendo tratamento o tempo todo. Esses 7 anos, Deus concedeu de vida a mais para ela, mas ela nunca mais teve aquela qualidade de vida, né? Sempre internada, fazendo quimioterapia, radioterapia. Fez, acho que umas 2 cirurgias, né? Sei, fez mais de uma, que eu sei. Mas o testemunho dessa irmã sempre foi assim, nesse sentido que nós estamos vendo aqui, né? De guardar, de reter firmemente a confissão feita um dia. A esperança dela nas coisas eternas. Até a frase que marcou muito ela nesses últimos dias foi para os outros ao redor: não reclamem de nada. Querendo dizer, Deus tem sido bom, e quando chegar o fim, eu sei, né? Eu sei em quem tenho crido. E hoje ela está nos braços do Senhor, podemos dizer assim.
a gente vê como é gostoso testemunhar de irmãos fazendo isso, sabe? Seja numa hora boa, tranquila, serena, ou seja, num período de adversidades. Mas é gostoso a gente ver isso. E a orientação do autor aqui em Hebreus 4:15 é essa: a nossa confiança nesse sumo sacerdote, aquele que morreu por mim, aquele que intercede por mim. Então, eu confessei a minha fé nele, no Senhor Jesus, então eu guardo, eu retenho essa confissão. Eu me alimento dela. Então ele diz no versículo 16, desculpem, tem mais coisa para falar aqui nesse versículo 15, né? Eu abordei a questão aqui do papel no final do versículo 14, tem o versículo 15 ainda. Espera aí, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Tá, então está falando, esse sumo sacerdote, que é Jesus, ele não é do tipo de sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Na verdade, era assim, era papel do sacerdote não só ele mecanicamente fazer as ofertas, os sacrifícios, como um trabalho. Bom, chegou mais um na fila. Vocês são capazes de imaginar uma fila de pessoas trazendo seus cordeirinhos, pombinhos para sacrifício ali, fazendo fila, o sacerdote friamente dizendo, pega a senha aí, né? Como se estivesse numa fila de banco, e vai lá, degola um, sem se importar com nada, né? Degola o animal, lógico, sacrifício, mas sem se importar com nada. Não. O sumo sacerdote, se ele fizesse isso, ele estaria agindo friamente. E certamente muitos sacerdotes fizeram dessa maneira. Tá? Eles pouco se importavam com o que estava acontecendo com o pecador que trouxe a oferta ali, por exemplo. Agiram friamente. Mas ele está dizendo, esse grande sacerdote aqui, ele não age assim. Porque o papel correto do sacerdote era de ele sentir a aflição do pecador que se achegava e se compadecer dele. Aquele animal que ia perder a vida, o sacerdote tinha que entender, esse animalzinho aqui, ele vai ser sacrificado em lugar desse homem, dessa mulher, dessa pessoa que trouxe essa oferta. Tá? Nós estamos falando de um sacrifício pelo pecado. Outros holocaustos, né? Às vezes os sacrifícios eram por todo o povo, pelo pecado de todo o povo. Ele não deveria agir friamente, ele deveria agir consciente e em contrição pelos pecados do povo. E até quando ele oferecia sacrifício pelos próprios pecados, porque tinha isso, né? O sacerdote tinha que prestar um sacrifício pelos próprios pecados dele, ele tinha que fazer isso em contrição, entendendo a compaixão de Deus por eles. Porque tudo aquilo estava representando que o verdadeiro cordeiro seria entregue. Alguém, não só aqueles animais que estavam representando, mas alguém enviado de Deus iria dar sua vida. Isso já era parte da profecia desde Adão, lá no Éden. E isso veio através dos séculos até os sacerdotes. Então, ele não deveria agir friamente. Ele devia se compadecer daquele pecador, daquele que
trazia a oferta. Essa palavra aqui no grego é interessante. Traduzida aqui por compadecer. Simpatizo. Conhece? Simpatia. A palavra às vezes desfigura um pouquinho, né, com o decorrer do tempo. Mas tem até um hino que nós cantamos. Alguns irmãos, isso está errado, eu não canto assim. Olhar com simpatia os erros de um irmão. Então, como é que a gente entende de errado, né? A gente olhar com simpatia quer dizer, me alegrar nisso. O irmão está pecando, que legal. É lógico que não é isso que o hino está dizendo, certo? Porque o autor ali, uma letra meio antiga, tal, a tradução em português, mas ele está pegando o sentido original da palavra. Simpatia, na verdade, é ter compaixão, é compadecer-se. Então, o que o hino está falando é olhar com compaixão os erros, os pecados de um irmão. Se compadecer dele. Aquele hino fala de amor cristão, certo? Então, é esse o sentido. Aqui, ele diz que esse sacerdote, ele é alguém que não é alguém que não possa simpatizar conosco. Não é alguém que não possa se compadecer por nós. Porque esse grande sumo sacerdote que é Jesus, ele tem uma coisa que nenhum outro sacerdote tinha. Nenhum outro sumo sacerdote. Ele conhece cada um de nós. Amém? Nós somos chamados, né? Existe uma expressão bíblica que diz que ele, como o bom pastor, né? Ele nos chama pelo nome. O que quer dizer essa expressão? Não é importante, Jesus sabe meu nome. O que essa expressão quer dizer? É que ele me conhece, ele sabe quem eu sou. Amém? Jesus não morreu por um bando de gente que ele não sabia. O sacrifício dele foi por esse, aquele, né? Ele sabia muito bem quem ele estava remindo, quem ele estava salvando. E é nesse aspecto que a palavra de Deus nos diz, né, que ele nos chama pelo nome, ele nos conhece. E ele se compadece dos nossos pecados, irmãos. Esse grande sumo sacerdote, nós precisamos saber isso. Ele conhece não só a cada um de nós, mas ele conhece cada uma das nossas aflições, nossas dores, nossas fraquezas, nossos pecados, nossos pensamentos, nossas tentações. Ele conhece tudo. Mesmo tomando forma humana, Jesus nunca deixou de ser Deus. E, sendo assim, ele preserva o atributo da onisciência. Ele conhece tudo. Conhece cada um de nós, cada detalhe da nossa vida. E esse sacerdote, que se compadece das nossas fraquezas, ele foi tentado. O autor lembra que ele esteve na mesma condição que nós. Ele foi enviado ao mundo tomando a forma de homem. Isso quer dizer, ele se sujeitou às mesmas aflições que nós.
nós não temos todas as descrições das situações da vida de Jesus. Vamos lembrar que nós temos alguns livros que falam especificamente sobre a vida de Jesus aqui na Terra, né, os chamados evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João. Mas esses livros, eles falam de poucas coisas. Eles não têm a capacidade de relatar todas as circunstâncias que Jesus vivenciou aqui ao longo dos 30, né, segundo se crê, 33 anos, aproximadamente. Poucas coisas Lucas relata de um tempo antes do ministério de Jesus. Por quê? Os outros se atêm de verdade ao fato que mais interessa diretamente a nós, que é quando Jesus iniciou seu ministério aqui. A partir dos 30 anos ali. No mais, pouco se fala. Na verdade, nós sabemos muito pouco sobre Jesus. Mas a gente tem que saber sobre, né, as coisas que interessam para nós de fato. Existe muita curiosidade a respeito, né, de como foi a vida de Jesus. Tem coisas que a gente não consegue entender. Como é que alguém consegue viver aqui sendo 100% homem, mas 100% Deus também? Ele não deixa de ser Deus, mas é homem. Como é que é esse processo? A gente estava conversando outro dia. Humanamente falando, a Bíblia mesmo diz que ele foi crescendo em sabedoria. Então, humanamente, parece que ele foi desenvolvendo. Mas o lado divino dele não há mudança, porque Jesus continua sendo Deus sempre. A Bíblia não diz que ele deixou de ser Deus em algum momento. Então, para nós é muito difícil, mas não cabe a nós especularmos sobre essas coisas, né? Mas é importante a gente saber, ele viveu aqui como homem. E vivendo 30 anos aqui como homem, com certeza ele sofreu muitas tentações. Principalmente porque nós vemos ali, por exemplo, logo depois do batismo dele, ele se retirou para o deserto. E nós vemos ali que o diabo visava muito Jesus. Algumas pessoas são mais visadas pelo inimigo das nossas almas do que outras. Tá? Isso é fato. Por quê? Porque ele sabe o estrago que ele pode causar. Por exemplo, não comparando com Jesus, tá? Mas um pastor, certamente ele vai ser mais visado pelo diabo do que a maioria de outros irmãos. Por quê? Porque ele é mais importante? Não, não é isso. Porque ele é mais santo que os outros? Também não é isso. O problema é que o diabo sabe que derrubando um líder, né, de uma igreja, como a gente viu aqui em Hebreus, o pastor ontem mencionou a palavra usada para pastor ali, é mesmo chefe, né? Derrubar o chefe, os liderados, vai causar um estrago maior. Não é verdade? Então, vamos supor um pecado assim, né, abominável. Um membro da igreja adultera. Isso é péssimo para a igreja. Não é verdade? Mas quando o pastor faz isso, aí o estrago é grande. E a gente conhece essa história, né? Já vimos isso acontecer. Igrejas que... eu conheço a história de pelo menos uma igreja que fechou as portas e de algumas outras que quase morreram por conta disso. Por conta desse tipo de coisa. Infelizmente, homens que não souberam se guardar
né? Se resguardar, não buscaram em Deus. Olha, é um terror isso, irmãos. Mas sabe, isso mostra, são homens, sofrem tentações. Agora, a gente pensar que Jesus não viveu tentações aqui, não que ele tivesse pensamentos pecaminosos, mas que tentações vinham externamente, isso com certeza vinha. De todo tipo. Né? Quem aqui tem pelo menos 30 anos? Erga a mão. Tá? Não precisa confessar. Eu já tenho 2 vezes isso e mais um pouco. Mas a gente pensar, quem já viveu 30 anos? Quanta tentação nós já vivenciamos aqui? Jesus viveu 30 anos, um pouco mais. Então, possivelmente, né, tudo que nós passamos, ele passou também. Por tentações. Mas o autor frisa uma coisa importantíssima. Em tudo ele foi tentado, mas sem pecado. Olha, tem algumas pessoas que aparecem com umas heresias por aí, né? E parece que realmente eles não ligam, não se importam de ler a Bíblia. Eles usam a Bíblia, mas tem partes que eles isolam, porque tem gente até que defende o fato de que Jesus pecou em algum momento, mas que depois, né, a partir de um certo momento, foi diferente. Quer dizer, antes dele iniciar o ministério dele, ele pecou. Aí ele foi ser batizado, não pecou mais. Se fosse isso, Jesus não estaria apto a morrer por nós, ele morreria pelos próprios pecados. E o autor de Hebreus afirma isso, que ele em tudo foi tentado, mas sem pecado. E isso não é uma parte da vida dele, é a vida toda de Jesus aqui na terra. Amém? É importante a gente entender isso. E é claro de se ter esse entendimento, é muito fácil. Nós temos um sacerdote diferente daqueles. Arão pecou? Tá? Só lembrar, o Arão foi aquele que logo de cara, né, foi lá fazer o bezerro de ouro, a pedido da nação, mas ele fez. Arão, mesmo tendo uma posição de destaque ali, até ele se enciumou de Moisés. Sabe, ele era homem, muito sujeito a falhas, a pecados. Mas esse sacerdote que nós temos, Jesus, ele é o nosso intercessor, ele é perfeito. Ele se fez o nosso sacerdote, nosso legítimo representante, tendo vivido aqui como nós, mas ele se manteve puro, santo, justamente para ele poder se dar por nós. Ele viveu aqui em função de nós. Se não fosse por nós, Jesus não precisaria ter vindo. Tá certo? Para que Deus encarnaria aqui, viria viver entre nós? Para quê? Quando Deus quis, ele sempre falou com o homem. Deus falou com Adão lá no Éden, não falou? Deus falou com Abraão. Deus falou com Moisés. Deus falou com Salomão. De várias maneiras, né? Estou dando alguns exemplos aqui. Para Deus falar com o homem, ele não precisava vir. Mas na pessoa do Filho, ele veio ao mundo. O Emanuel, o Deus conosco, para viver entre nós, se fazer um de nós e morrer por nós. Nosso legítimo representante, mas aquele perfeito.
o verdadeiro Adão, né? Lá em Romanos, Paulo fala sobre isso. O primeiro Adão, que é aquele pelo qual o pecado entrou no mundo, né? E nós herdamos isso. Mas ele fala do segundo Adão, se referindo a Jesus. E é esse Adão sem pecado. Versículo 16, irmãos. Vamos lá. Então ele diz: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Uma vez que nós temos um sacerdote, um grande sumo sacerdote, que é Jesus. Em quem nós confessamos nossa fé. Nós reconhecemos Ele. Nós sabemos que Ele se compadece de nós. Ele deu provas disso. Ele foi em tudo tentado, né? O sofrimento de Jesus não começou lá com a coroa de espinhos. Vamos dizer assim, o sofrimento de Jesus começa quando ele toma forma humana. E passar por todas as tentações e privações de, sendo Deus, se destituir da sua glória, tomando forma de homem, como Paulo lembra em Filipenses, né? E o sofrimento dele avança com a rejeição do seu povo. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. O escárnio dos homens, o desprezo, a ponto de ser esbofeteado, cuspido, ser ironizado, zombarem dele com uma capa real e uma coroa, mas uma coroa de espinhos, açoites e finalmente a morte de cruz. Fizeram de tudo que poderiam para humilhar Jesus, para que ele sofresse. E ele sendo onisciente, sabendo que ia passar por tudo isso. Mas ele fez tudo isso para interceder por nós. Então o autor de Hebreus diz aqui nesse versículo 16, uma vez que nós confiamos nele, ele diz: o que nos resta? O que resta para nós fazermos? Nos achegarmos a esse trono de graça. Nós sabemos que ele penetrou nos céus, como diz aqui o versículo 14. O sacerdote entrava lá no lugar santíssimo para interceder pelo povo, uma vez por ano. Jesus penetrou os céus de uma vez por todas, uma única vez, para interceder por nós. Jesus, né, chegou à presença do Pai com a missão cumprida. Nada por fazer. Não tem nada de juízo investigativo, não tem nada de ele continuar, né? A obra redentora de Jesus estava totalmente cumprida, feita. Então, hoje nós temos livre acesso. Olha que coisa interessante. O sacerdote, ele entrava lá, ele tinha que atravessar aquele véu que separava o lugar santo do Santíssimo. Só ele podia entrar lá. Jesus, quando morreu na cruz, ele penetrou de uma vez nisso. E o que aconteceu? O que os evangelhos descrevem que aconteceu naquele momento, fisicamente aqui na terra? Vocês lembram? Aquele véu que tinha no templo, que separava o lugar santíssimo, ele se rasgou.
Ninguém foi lá cortar por fogo. O véu que separava o lugar santo do Santíssimo, no templo deles, rasgou. E não foi de baixo para cima. Foi de cima para baixo. Demonstrando que aquilo foi obra de quem? De Deus. Isso é importante para nós, irmãos. Foi uma coisa que Deus fez para mostrar. Aqui acabou a separação. Nós temos livre acesso ao Pai hoje. Nós temos livre acesso a Deus. Por meio de Maria, São Judas, não, de ninguém, porque só existe um mediador. Só teve um que rasgou o véu. Jesus. A Bíblia afirma isso. Um único mediador, um único representante dos homens para com Deus e de Deus para conosco. É o único que é Deus. Não é semideus, é Deus legítimo. O Filho de Deus, da própria essência de Deus. Ele penetrou o lugar santíssimo e rasgou o véu que nos separava do Pai. Hoje nós não precisamos de um outro intermediário. Alguns chamam o líder religioso de sacerdote. Né? Isso é muito claro dentro do catolicismo romano, dentro de uma facção chamada cristianismo, né? Uma parte dele. Mas alguns tratam até pastores de sacerdotes. Nós não somos sacerdotes. Pastores não são sacerdotes. Nós, estou falando dentro do cristianismo bíblico, nós só temos um sacerdote, que é Cristo. Amém? Ele rasgou o véu. Então, existe uma questão assim, que hoje cada um de nós tem o livre sacerdócio. Nós não somos representantes de ninguém. Nós estamos na presença de Deus, representados por Cristo. Então, alguns dizem, por essa independência que nós temos hoje do sacerdote, que se fala assim de um livre sacerdócio. Todos nós somos sacerdotes, feitos sacerdotes. E é bíblico. Hebreus mesmo vai falar sobre isso mais para frente. Tá? Nós todos somos feitos em Cristo, sacerdotes e reis. É interessante isso. Mas a gente vai entender isso melhor quando chegar lá. Mas aqui a gente já tem uma pincelada, que eu acho que já dá para ver qual é o sentido daquela passagem. Tá? Mas, assim, ele diz, nós temos esse sacerdote que intercede por nós. Então, nós devemos ter essa confiança de chegar ao trono da graça, do favor de Deus, sabendo, né, em busca de alcançar o favor de Deus, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno, no tempo necessário. Nós somos chamados a buscar a Deus. Amém? É isso que está dizendo aqui esse versículo. Busquem a Deus, irmãos. Busquem ao Senhor, porque Cristo estabeleceu livre acesso. É certo que nós nos achegamos a Deus. Ele disse, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus disse isso. Porque Ele é o nosso grande sacerdote. Ele já assumiu esse papel aqui em vida. E o autor de Hebreus aqui fala sobre isso agora, nos fazendo entender melhor o que Jesus tinha dito. Como é bom, né? Que bênção, que maravilha é a gente saber que pode se chegar ao trono da graça. Em todo momento da nossa vida, irmãos. Ao trono onde reside o favor de Deus. Graça é isso. Nós sabemos que ali nós temos salvação. Nós sabemos que ali nós temos o consolo de Deus. Então, na hora
necessária. Em todo o tempo que a gente julgar necessário, devemos buscar ao Senhor. Esse tempo oportuno é agora. É interessante a gente pensar que, né, só um comentário final, muitas vezes a gente é tão carnal que a gente pensa assim, a gente passa por certas situações, e a gente tenta isso, tenta aquilo, tenta mais aquilo. Aí quando não dá resultado, o que a gente faz? Será que você já agiu assim? Depois de você tentar desse, daquele jeito, aí você vai buscar a Deus? O autor de Hebreus diz, busque a Deus em tempo oportuno. Corra a Deus, sabendo que ali nós alcançamos misericórdia, favor de Deus, porque nós temos um sacerdote que se compadece de nós. Amém? Então nós vamos continuar, tá? Depois no capítulo 5 de Hebreus. Ele vai falar sobre o papel do sacerdote aqui, a partir do versículo 1, e depois vai comparar por que Jesus é maior do que eles. Ele vai falar de Arão, e ele vai falar desse sacerdote diferente que existiu, chamado Melquisedeque, que ficou registrado nas páginas da Bíblia, lá em Gênesis, ainda no tempo de Abrão. E depois ele volta a explicar, falar muita coisa sobre o Melquisedeque no capítulo 7. Na verdade, a maior parte das informações que nós temos sobre o Melquisedeque estão aqui. Tá? Mesmo lá em Gênesis, onde ele é citado, muito pouco se diz a respeito dele. Mas era fato conhecido entre os hebreus, entre a descendência de Abrão. Vamos lembrar que Abraão conheceu Melquisedeque pessoalmente. Tá? Então é isso, irmãos, por hoje. Que Deus abençoe esse estudo. Não seja só um pouquinho mais de conhecimento para a gente, embora o desejo da gente sempre no estudo é que aumente o nosso conhecimento. Mas principalmente que aumente o nosso conhecimento de Deus, de Cristo. E que isso nos faça realmente mover questões práticas. Ele diz aqui, retenhamos firmemente a nossa confissão. Então vamos levar essa lição. E ele diz também aqui, cheguemos com confiança ao trono da graça. Que a gente faça isso também. Tá?